Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão querendo aprender Ajax? Relaxa que eu vou te ensinar Ajax em 5 minutos. Eu sei que você já está meia hora procurando isso aí na internet e não achou nenhum tutorial que presta ainda. Mas relaxa que daqui a 5 minutinhos você já vai estar muito bem no Ajax, você vai poder implementar ele já no seu sistema, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que vai estar na descrição um link para você estar acessando a esse post aqui, Ajax em 5 minutos. Esse post é complementar esse vídeo, tá? Então é bom você assistir primeiramente o vídeo todo, ver eu fazendo todo o processo, depois você vai, acessa o post e vê os códigos lá e faz você mesmo. Então dá uma olhadinha lá porque ficou muito top o artigo, vou dar uma prévia pra vocês. Eu fiz separação de cor, enfim, não é só a mesma baboseira que eu tô falando aqui no vídeo não. Tem uma diferença, tem uma didática nova, fui separando por cores, que é uma forma muito fácil de entender. Expliquei também um pouco do lado. Eu vou explicar para vocês qual é a estrutura que eu estou utilizando aqui no momento. Eu tenho aqui no root do meu documento 3 arquivos, que é o index.html, que é onde a gente vai estar puxando o meu script.js, e eu tenho o meu script.php, que é o que vai rodar do lado do servidor. Já a gente vai ver o que tem aqui nesse código. Tá? Então aqui no meu index.html eu simplesmente estou chamando um char7, um viewport, botei um título aqui legal. Tem uma div com um id main aqui na home, que eu nem sei se eu vou utilizar ela ainda, mas eu sempre gosto de colocar caso eu queira estar utilizando posteriormente. Fiz a chamada do jQuery aqui embaixo, tá? E fiz a chamada depois do jQuery, senão não funciona, do meu script, tá? Eu já vou partir aqui do pressuposto, né? Partir do pressuposto, se existe, não sei. Que você já sabe o que é Ajax, mas você ainda não sabe como é que ele funciona. Preciso te explicar como é que ele funciona, mas relaxa que são 3 passos simples. Eu resumi aqui, mastiguei tudinho pra você. Você tem que aprender Ajax agora, você vai aprender tudo sobre Ajax agora. Mentira, tudo não, isso aqui é só o básico, tá? Então basicamente, a forma como o Ajax trabalha, dividido em 3 passos. O primeiro passo, o Ajax ele vai pegar e vai definir que dados vão ser enviados para o servidor e o método que eles vão ser enviados, de qual forma que eles vão ser enviados. Vão ser enviados por post, por get, enfim. Depois, ele faz essa requisição, ou seja, ele pega os dados de fato e envia na requisição lá para o servidor com os métodos e os dados que a gente já definiu. E depois ele retorna para a gente uma resposta, que é a resposta do servidor. Então, já entendido como o Ajax funciona, como ele trabalha, eu vou passar para vocês o script básico aqui. A gente chama aqui primeiramente o nosso jQuery através do cifrão e já de cara a gente achou um método Ajax. É simples assim. O método Ajax ele precisa de um parâmetro que seja um objeto. Esse objeto precisa ter propriedades específicas que a gente vai estar vendo aqui. Então a gente vai abrir aqui as chaves, né? Aqui dentro das chaves a gente vai falar sobre 3 propriedades específicas. Na verdade a gente vai falar de 4 depois, mas principalmente de 3 propriedades e como elas funcionam. Então a primeira propriedade é a propriedade URL. Essa propriedade ela vai setar, né? Ela vai dizer para o Ajax aonde que a gente quer executar esse script. E ela pode ser um caminho absoluto, tanto um caminho relativo. Então a gente vai colocar aqui nossa propriedade URL, 2 pontos, e a gente vai abrir uma string. Reparem bem nesses 2 pontos, tá, gente? Isso aqui é um objeto, tá? Isso é um objeto, a gente tem que estar utilizando a sintaxe de objeto. Não coloca igual, não vai funcionar, tá? Então aqui, por exemplo, a nossa URL vai ser aquele script que a gente precisa executar no nosso servidor. Aqui eu vou passar, por exemplo, eu posso passar tanto o caminho relativo, né? Por exemplo, tá aqui no meu root, meu script.php, então eu posso jogar aqui, meu script.php, .php, certo? Ele vai funcionar da mesma forma. Ah, mas aí eu quero colocar um caminho absoluto, por exemplo, lá no meu site.com.br. Você pode colocar. Ou eu estou rodando isso aqui no servidor local, posso vir aqui e colocar http localhost, que vai funcionar. Eu acho que você já entendeu a ideia. Já entendido para que serve a propriedade URL, agora a gente vai aprender para que serve a propriedade method, ou method, não sei como você queira chamar aí. Essa propriedade method, ela serve basicamente, é a forma como a gente vai estar passando os nossos dados para o servidor. Quem mexe com PHP já sabe, envio de formulários, né? A gente pode enviar por get ou por post. Então essa propriedade method aqui, ela vai receber ou post ou get. É a mesma coisa que quando você coloca o atributo method lá, padrão lá no HTML. Aqui no meu caso eu vou estar utilizando post, por quê? Porque o meu script ele pega tudo pela variável post, tá? Pela super global post. Agora a gente vai passar pela propriedade data. Essa propriedade data, ela pode ser passada de 2 formas, até onde eu tenho conhecimento. Ela pode ser passada diretamente aqui pela método do Ajax, certo? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e definir uma data. Por exemplo, data, ela recebe um objeto, é importante que a data tem que ser um objeto, tá? Então ela recebe um objeto, que, por exemplo, nome, Daniel, idade, 19 e endereço, Ualobá. Por exemplo,
eu posso estar pegando ela dessa forma aqui também. Isso aqui fica um pouco chato de validar, tá? Então existe uma forma um pouco mais fácil de validar isso, que é definindo a data dentro de uma variável fora do Ajax, ou seja, fora daqui do Ajax, só em JavaScript mesmo, um form data, e depois só chamando ele aqui. Como que a gente faz isso, Daniel? Como que eu faço? Eu achei interessante, não entendi nada, mas achei interessante. Viagem. Então a gente vai criar uma variável aqui, vai chamar ela de dados, tá? Essa variável dados ela vai receber um novo form data. E agora, aqui dentro dos meus dados, eu vou estar chamando o método append dos dados que eu quero. Então, por exemplo, nome, né, vírgula, e o segundo parâmetro eu coloco o valor, né? Só que seria basicamente a chave e o valor. Então aqui, por exemplo, nome, eu quero Daniel, e aí a gente vem aqui, em vez de a gente pegar todo esse valor que está aqui, a gente só bota aqui, ó, data recebe dados, beleza? E vai funcionar do mesmo jeito se a gente fizer uma pequena alteração no nosso código, tá? Para a gente passar um form data aqui como dados, né, como data para a gente passar esse form data, a gente tem que adicionar uma nova propriedade que eu não vou estar explicando porquê, só adiciona, que eu estou falando que é para adicionar, eu sou o professor aqui, chamada processData, né, processData, assim que escreve, e a gente vai setá-la como false. Beleza? Agora a gente vai testar para ver o que está acontecendo. Vou executar a página aqui. Não apareceu porra nenhuma na página, como você está vendo. E no meu console porra nenhuma também. Mas também não apareceu erro nenhum. Então significa que deu certo. Mas por que a gente não teve nenhuma resposta do servidor? Sendo que o nosso servidor estava pedindo para ele dar um eco aqui pra gente, né? O nome, tem quantos anos e mora na coisinha lá. Porque a gente simplesmente fez a requisição pro servidor. A gente não pegou nada, a gente não teve callback nenhum aqui ainda, né? A gente não pegou nenhuma informação, não capturou nenhuma informação e não pediu para o nosso navegador exibir nenhuma informação. E a gente vai fazer isso aqui agora. Existem duas formas, né, de você estar capturando a resposta do seu servidor. A primeira delas é através mesmo das propriedades do Ajax. Então a gente vem aqui e adiciona uma nova propriedade chamada Success. E essa propriedade ela precisa receber uma função e ela recebe aqui como um callback, né, os dados, né? Eu chamei aqui de data, mas eu vou chamar aqui de resposta. Ela recebe a resposta aqui como um parâmetro, como callback. E aqui eu vou dizer simplesmente para ligar um console.log na minha resposta. Se eu vim aqui agora e atualizar a minha página, falou que a resposta não foi definida. Então eu escrevi errado. Se eu atualizar aqui a minha página aqui agora, ele me deu o console.log, mas ele não pegou os valores que estão aqui. Bom, pessoal, ele deu um erro aqui pra gente, né? Ele tinha dado esse erro aqui pra gente porque eu esqueci de uma coisa. Quando a gente vai passar um form data, a gente não precisa só do processData, não. A gente precisa também adicionar o content type aqui e a gente colocar ele como false, beleza? Então, quando a gente for passar isso aqui tudo por form data, a gente precisa de processData e do content type aqui setados como false. Mas agora que a gente já manjou disso tudo, eu vou atualizar a página aqui e você pode ver que ele deu um console.log. Daniel tem 19 anos e mora em Rua Lobato. Só que aqui a gente também tem uma outra forma de estar passando, de estar capturando esses dados. E não precisa ser diretamente dentro do método do Ajax. A gente faz isso fora dele, que é utilizando o método, entre aspas, complementar done. E como que a gente faz isso? Então aqui a gente apaga aqui tudo que a gente fez. E aqui quando a gente termina, né, o método Ajax, a gente coloca .done, né? A gente chama o método done. E ele recebe uma function da mesma forma como o success, certo? Function. E essa function recebe um callback de resposta, né? Que seria a resposta do servidor aqui. E a gente pode colocar a mesma coisa. Aqui agora eu vou colocar o window.alert, por exemplo, da resposta do servidor, certo? Atualizar a página aqui. E agora, em vez de ele dar um console.log, ele deu um window alert, beleza? E isso aqui você pode estar utilizando para fazer o que você quiser. Tudo que você faz antes e tudo que você vai fazer depois do Ajax, aí já é problema seu. Aqui a gente está aprendendo como utilizar o Ajax. Mas só para quebrar o teu galho, eu vou fazer um append aqui dentro daquela div main que eu tinha feito. Então, por exemplo, vou chamar aqui a minha div main, né, pelo Ajax, né, a minha div com id main.text, a função text aqui com a resposta do servidor, certo? Então vou atualizar a página aqui, ó. Daniel tem 19 anos e mora em Rua Lobato. Se você quiser conferir tudo que foi passado por Ajax, você pode abrir aqui o Developers Tool do Google Chrome, vir aqui na aba Network e ver, ó, que ele acessou aqui, ó, meu script.php. Você clicar aqui, ele te passa a resposta do mesmo jeito, tá?
e você pode ver todos os dados, as informações aqui, enfim. Então, gente, basicamente é isso que eu vou estar passando. Eu demorei um tempinho para aprender, tive que ver muito tutorial gringo, porque, cara, aqui no BR é difícil e eu espero que vocês tenham mesmo aprendido aí como tá utilizando o Ajax, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e fiquem bem.